Dando continuidade, então, nesses primeiros tópicos, a gente pode verificar o que comentávamos no último vídeo. Então, a cidade ela seria dividida em 3 instâncias. Essas instâncias seria essa primeira camada, a camada dos artesãos, certo? E o artesão ele se configura por um tipo de homem cujo a parte desenvolvida, a qual ele tende da alma, é aquela parte baixa, a parte sensitiva, concupiscível. Entretanto, para que ele desempenhe bem sua função, é preciso que ele desenvolva a virtude da temperança. Ele é dessa parte baixa, a parte da alma é a sensitiva, entretanto, se ele desenvolve essa virtude da temperança, ele vai fazer bem o seu papel. Né? Ele não vai se deixar levar pela corrupção, pelos desejos, e vai atuar bem. É um setor, é uma instância importante. Ela tem o seu papel. Assim como os desejos, assim como os sentimentos, os afetos, ele tem um papel importante no corpo, ou seja, a gente precisa sentir o desejo de comer, de beber. O problema é passar desse limite. Do mesmo modo, a cidade ela precisa desse tipo de serviço, dos comerciantes, do artesão, que é uma classe mais baixa. A cidade precisa disso. Entretanto, ela precisa ter a justa medida para não escapar daquilo que lhe convém e cometer alguma injustiça. E para isso, ele precisa desenvolver a virtude da temperança. Certo? Do mesmo modo, os guardas. O guarda ele precisa desenvolver a virtude da coragem, ele está ali naquela parte do meio da alma, né? Na alma, aquela parte impetuosa, irascível, que justamente tende ao equilíbrio entre a razão e o desejo. E justamente o guarda na cidade, ele tenta manter o equilíbrio. Tanto para que o artesão ele não queira ir além do que se deve fazer, quanto também para o governante não exceder o seu poder. Então, ela está ali naquele limite, ali no equilíbrio, certo? E o governante ele precisa desenvolver a sabedoria e equivale à parte racional da alma. Ele é que vai ter o papel de comandar a cidade como um todo. Assim como na alma, é a razão que precisa comandar a alma e o corpo como um todo. Na cidade, o governante ele precisa ter esse papel, certo? E a justiça, ela nada mais é do que cada um fazendo a sua parte como se deve, do que cada um fazendo com sabedoria a sua parte, exercendo a sua função, certo? Então a gente tem aí, a cidade perfeita é, portanto, aquela em que predomina a temperança na primeira classe, a fortaleza na segunda e a sabedoria na terceira. É quando cada classe vai lhe desenvolver a virtude que lhe compete. Né? A justiça nada mais é do que a harmonia que se estabelece entre essas 3 virtudes. Assim como na nossa vida, né, quando a nossa alma não está legal, quando não há uma harmonia na alma, a gente não fica bem interiormente e a gente acaba exteriorizando esse comportamento, que muitas vezes é um comportamento que excede os limites. E a gente muitas vezes fala, como citei no último exemplo, quando a gente perde a razão, a gente acaba fazendo uma besteira. Na cidade, quando não há esse equilíbrio, quando cada função não está fazendo bem a parte que lhe cabe, há essa desarmonia. E aí a cidade ela não fica bem. Para governar a cidade, é preciso uma pessoa que vise o bem. Veja que na parte racional, tanto do cosmos, no topo do mundo das ideias, está o bem. Quando se trata da alma humana, a alma humana, a racionalidade, a sua maior busca é pelo bem. Quando se trata da cidade, a maior busca também é pelo bem do povo, pelo bem da cidade.
É através do bem essa justiça acontece. E quem é que busca esse bem? Quem é que tem esse amor, ou seja, esse desejo, essa vontade pelo bem, pela justiça? O filósofo. Logo, é o filósofo mais indicado para governar a cidade, certo? E aí, quando ele vai analisar os tipos de governo, ele que sempre se interessou pela política, ele vai fazer essa classificação. Existe o governo que é de um só. Quando esse governo ele é um só que está no poder, se chama monarquia, certo? Quando respeita-se as leis. Só que quando esse governo de um desrespeita as leis, não tem justiça, não tem ordem, ele é uma tirania, certo? O monarca, lembre-se que monarca vem de arqué. Arqué é um princípio ordenador. Mono é um. Então, um ordenador, aquele que ordena o todo. Monarquia, é a soma de mono mais arqué, certo? Então, quando é um que ordena, certo? Nós temos uma monarquia, só que quando esse camarada sai das trilhas, sai do limite, comete injustiça, vira-se uma tirania. Quando o governo é de poucos e respeita-se as leis, é uma aristocracia, do contrário, uma oligarquia. E quando o governo é de muitos, sobretudo naquela configuração de democracia da época, quando não se pautava pela lei, pela justiça, virava-se então uma demagogia, uma democracia corrupta, certo? Então, a corrupção ela acabava com aquele sistema democrático. Okay? Esses eram os tipos de governo que ele analisou e ele percebia, né, quando funcionava e quando não funcionava, certo? Nesse sentido, a gente pode perceber que há uma harmonia entre a estrutura do cosmos, a estrutura do homem e a estrutura da cidade. Uma coisa está ligada à outra. É por isso que a gente viu com detalhe, desde o começo até esse tema final, certo? Então, a estrutura da realidade ela é tripartida em suprassensível, intermediário e sensível. O ser humano ele participa dessa estrutura da realidade. Então, ele também é tripartida. Nossa alma ela tem um elemento racional, o ímpeto, né, e a apetitiva. E a cidade, ela também vai ter essa mesma configuração, essa mesma tripartição, que equivale à alma humana, que equivale à estrutura da realidade. Ou seja, o cosmos ele é uma unidade. Há uma racionalidade maior que gere o todo. Há uma razão do mundo, digamos assim. Há uma alma do mundo, alma racional, onde tudo está englobado dentro dela, dentro desse contexto. Então, numa instância maior, a gente percebe que a realidade como um todo ela é dividida entre o suprassensível, o intermediário e o sensível. A alma humana entre racional, impetuosa ou irascível e apetitiva ou sensitiva. E a cidade ela vai trazer essa mesma estrutura, certo? Aqui embaixo a gente tem as virtudes necessárias, né? Que a gente já tinha comentado, e essa relação profunda, né, que Platão vai trazer entre o mundo, entre o homem, entre a atividade política. Há uma harmonia estabelecida pela razão. Há uma razão maior que gera esse todo, onde nós participamos dessa razão, e essa racionalidade deve guiar também a vida política, certo? Então, um pensador fantástico, que cada detalhe da sua obra é muito importante, é como um grande quebra-cabeça. Platão é um cara muito difícil de compreender no seu todo, né? Sobretudo pelo modo como ele escreve, a partir dos diálogos, e retirar toda essa teoria daí foi algo bem complexo, né, para os estudiosos, e não é à toa que Platão serve de exemplo, serve de referência até hoje na filosofia.
Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, me procurem, né? A gente está aí para sanar essas dúvidas na medida do possível. E foca em Platão, a gente vai fazer vários exercícios sobre ele, porque ele é um cara fundamental para a filosofia e que está sempre presente aí nesses meios de acesso à universidade, seja ele Enem, seja ele outro vestibular. Então, abraço para vocês, uma boa semana e vamos lá, vamos estudar.